Oi pessoal, então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a parte prática, né, dessa aula. Essa aula da quarta-feira, que a gente vai falar um pouquinho sobre, a gente já explorou bastante os modelos de evolução de atributos, tanto quantitativos quanto discretos, né? A gente vai falar um pouquinho agora de uma das aplicações, né, desses modelos, que é fazer estimativa de estado ancestral. E também a gente vai falar um pouquinho nessa aula prática sobre testes de sinal filogenético, né? Estimativa e testes de sinal filogenético. Então vamos lá, né? Primeiro carregando os pacotes, o CAP, o PhyTools e o Geiger, né? Aqui a gente vai, só para variar um pouquinho, usar essa árvore com os anores, né? E aqui a gente vai basicamente usar o tamanho do corpo, né? Aqui nesses lagartos a gente calcula pelo Snout Vent Length. Por isso que está esse SVL, quer dizer isso, né? Snout Vent Length, que é comprimento rosto cloacal. Então aqui a gente vai fazer a manipulação que você já conhece, né? Para atribuir, né, essas funções do PhyTools, elas geralmente trabalham com vetores nomeados, né? Então é por isso que eu estou fazendo isso aqui. E aí só conferindo se está tudo certo, né, em relação aos nomes. As mesmas espécies que estão nos dados também estão na filogenia. E aí agora sim eu vou ajustar de fato, né, um modelo, vamos ver aqui como é que ele funciona, que é um modelo do movimento browniano, né, por máxima verossimilhança, para fazer essa estimativa de estado ancestral. Então, enfim, é basicamente isso. A gente vê que aqui nesse caso a gente nem pode escolher o modelo em si, porque ele justamente usa o movimento browniano, tá? Mas ele faz isso usando a máxima verossimilhança, que é um daqueles métodos que eu expliquei durante a aula teórica. Aqui o que a gente vai ver esse é o resultado, né? Então o que acontece? Ele vai me dar aqui uma série de números, 101, 102, 103. Você pensa assim, nossa, mas que é isso, né? O ponto é, se a gente pensar e olhar aqui o length do SVL, a gente vai ver que tem 100 espécies, ou seja, tem 100 espécies aqui nessa árvore, tá? Então, o que a gente está querendo, na verdade, é saber o valor estimado do tamanho do corpo nos nós da filogenia, né? Justamente nos ancestrais. E aí, a gente já viu isso na primeira aula, né? A maneira como esses nós eles vão sendo nomeados na estrutura de dados aqui no R é dessa forma. Ele sempre pega o primeiro nó, vai ser sempre o número seguinte, né, em relação ao número de espécies. Então a árvore tem 100 espécies, o nó vai ser 101 e assim por diante. Então esse é o valor, né, do ancestral, né, em si, a média. Aqui seria a variância, então é 4.065, e a variância, que seria o sigma, né, em torno dessa estimativa, esse valor aqui. E aqui também a gente tem o intervalo de confiança, né, de 95%, o inferior e o superior, e aqui de novo para todos os valores, né, dos nomes. A gente tem uma outra forma de mostrar, de visualizar isso na filogenia, que é usando o count map, que é uma outra função do próprio PhyTools também, né? Então aqui a gente está basicamente, né, mostrando isso, né? Então vocês estão vendo aqui que é o valor, tem uma escala, né, do valor do atributo. Aqui a gente vê que essa escala ela está invertida, né, porque as cores quentes eles estão representando números menores, enquanto cores mais frias eles representam valores maiores, ou seja, esses são os bichos maiores, né, e esses aqui são os menores. A gente pode inverter isso dessa forma, né? Com a função setMap a gente vai fazer a mesma coisa, só que invertendo a escala. Lá na sexta-feira a gente vai ver como é que isso funciona em mais detalhes, talvez, mas é basicamente isso aqui, né? Que talvez fique um pouco mais fácil de entender, né? Mais intuitivo, né? São os bichos maiores aqui, e aí a gente vê que o ancestral deles tem um valor mais ou menos intermediário, né? Enquanto que esses bichos menores, o ancestral já tem um valor já bem menorzinho. Enquanto aqui já é um padrão um pouco já diferente, né? E a mesma coisa aqui, ou seja, o ancestral tem um valor médio, né? próximo da média da filogenia, mas esses bichos aqui
cresceram, né, um pouco acima, né, em relação ao ancestral, enquanto esse aqui permaneceu mais próximo do ancestral. Uma outra forma, se a gente quiser, claro, isso aqui, antes de demonstrar isso, né, aqui ele não está me dando o valor, né? Isso aqui é só uma maneira de visualizar de fato e me mostrar o que está acontecendo em termos mais gerais da árvore, né? Se eu tiver interessado no valor em si, né, eu preciso do valor, né? Aí você pode fazer dessa forma, ou seja, você está plotando, né, esse objeto aqui dentro lá da lista que retorna a função, né? Então aqui a gente tem de fato o valor mesmo, né? Tipo a estimativa de 4.5, enquanto esse aqui está 5, né? E assim por diante. E aqui todos os valores do intervalo de confiança, né? E aqui você tem o valor em si, né? Se você quiser, por exemplo, aqui você tem lá, sei lá, aqui tem o 156, por exemplo, né? 155, 156. Aí você tem o nó 155 e o 156 aqui tem o valor do intervalo de confiança. Se você realmente estiver interessado no valor em si, o que a gente conversou durante a aula teórica, que tem uma série de problemas em relação a isso, tá? Então, sem dúvida nenhuma, se você quiser mostrar, né, esse resultado, visualizar, eu recomendo que você utilize uma coisa mais ou menos assim, né? E aí, como é que funciona com atributos discretos? Aqui a gente vai usar uma filogenia de enguias, né? E aqui o nosso atributo ele tem dois estados, é um atributo binário, né? E eu estou na filogenia agora, né? Vai mostrar só 61 espécies. E aqui eu tenho a minha filogenia, bonitinha. Não sei como que tá. Enfim, era para aparecer justamente a legenda aqui, né? Mas enfim, depois eu vejo isso aqui, porque que tá dando isso. Esse erro. Estranho mesmo. Ok. E aí, o que a gente vai fazer? Diferentemente lá do modelo anterior, né, em que eu simplesmente peguei o movimento browniano e rodei assim, aqui eu preciso já, né, essa funcionalidade do ACE, né, Ancestral Character Estimation, ela permite que você faça estimativa de distância ancestral tanto para atributos contínuos quanto para discreto, tá? Por isso que tem um argumento aqui, type continuous, no caso que é o default. Aqui eu estou usando o discrete. E se for discrete, você tem também que especificar, né? A gente vê aqui enfim, eu não estou achando contínuos discrete aqui. Enfim, ele vai te mostrar justamente os mesmos modelos, né, que a gente viu durante a aula prática, o equal rate, o all rates differ, né? Aqui eu estou usando nesse exemplo aqui só o equal rate, só por ser mais simples para rodar mais facilmente. Então aqui ele vai me mostrar o resultado, né, que é a matriz de taxas, né, que eu pedi para ele estimar essas duas taxas, né, a mudança de byte para o suction e mudança do suction para o byte. E aqui é o que ele está me mostrando, né? A taxa, claro, é uma mesma taxa para os dois, porque é o equal rates, e essa é a taxa 0,005 e aqui uma medida de erro, né, em relação a isso. Então aqui eu tenho também uma estimativa de qual seria, né, a proporção, a probabilidade, na verdade, de você ter na raiz da árvore
os dois atributos, os dois estados do atributo, desculpa. Então aqui você tem uma ligeira, uma proporção, né, uma probabilidade maior, ligeiramente maior do ancestral ser byte, ou seja, o modo de alimentação ser por mordida e não por sucção. Tá bom? Enfim, isso aqui vai mostrar basicamente a mesma coisa, né, que é justamente a proporção de cada nó. A gente pode modelar aí, mostrar isso, né? Não sei por que está acontecendo isso, mas enfim. Essa função, como o próprio nome diz, ela vai mostrar para a gente os type labels, né? Ele vai mostrar o que seria aqui um círculozinho desse para os types, para as espécies. Eu não sei porque não está funcionando, mas enfim. Aqui também deveria aparecer o nome, né? Que seria o byte e o suction. E aí a gente vê, né? Aqui como a gente mostrou lá em cima, a gente vê que a raiz tem um pouquinho mais de chance, né, dela ser byte, que seria justamente esse vermelho, um pouquinho menor do suction. Mas a gente vê que, né, você tem uma certa incerteza, né, grande, como eu disse, à medida que você está chegando mais perto da raiz da filogenia. E o que acontece? A gente também tem aquele mapeamento estocástico de caractere. Então, quando você tem... isso aqui está te mostrando só uma única história, né, do caractere. Esse é uma estimativa por máximo verossimilhança, ok. Mas aí você também pode fazer esse tipo de estimativa de estados para atributos discretos usando o mapeamento estocástico, né, por métodos bayesianos. E é isso que a gente vai fazer aqui. Então, o que a gente vai fazer a gente vai portar uma filogenia que não é uma única árvore, como a gente acabou de fazer, em sim 100 árvores. Ou seja, eu estou pegando uma amostra das árvores da distribuição posterior e estou importando aqui, né? Por isso que está aparecendo a classe do objeto como multifile, né? Se a gente pegar a primeira, né? Isso é uma lista, né? Então, por isso que eu estou acessando ela dessa forma. Se eu pegar uma árvore qualquer dessa, ele vai me mostrar que tem 119 espécies, tal, mesma coisa. Aqui o que eu estou fazendo é simplesmente aplicando o tree data, né, aquela função para todas as árvores, só para conferir, na verdade, né? Aí eu estou voltando ele para... E também estou fazendo o prune, né? A gente tem algumas espécies que não estão com dados, mas que não estão na árvore, então por isso que eu estou fazendo esse prune. E aí eu estou usando aqui a função chamada makeCMap, né, que é também do PyTools. Então essa árvore, essa função, ela vai fazer justamente essa simulação de mapeamento estocástico de caractere, né? Então ela vai fazer isso várias vezes, né? Eu estou pedindo aqui para ela fazer, na verdade, uma única vez, mas como eu tenho 100 árvores, ela vai fazer um mapeamento estocástico em cada uma dessas 100 árvores. Então, no final das contas, eu vou ter 100 mapeamentos estocásticos, né? Então a gente vê, e por que eu sei isso? Porque aqui, né, esse objeto tree, esse argumento, na verdade, ele está dizendo, isso pode ser uma árvore no formato filer ou no formato multifiler. Se eu entrar com uma única árvore aqui, eu vou ter que alterar esse argumento. Então eu vou ter que botar 100 ou 1000. Por quê? Ele vai usar essa mesma árvore para simular 100 ou 1000 vezes histórias, né, desse caractere, amostrando da minha matriz matriz Q, que é a matriz de transição, usando métodos bayesianos. Óbvio, se eu colocar, ao invés de uma única árvore, eu colocar 100 árvores, como esse caso aqui, eu só preciso fazer uma simulação em cada árvore, porque a própria árvore vai estar, né, mostrando uma história diferente, né, das espécies. No caso, eu estou simplesmente simulando uma única vez essa história em cada uma dessas árvores. E também, como no outro caso, eu tenho que especificar qual que é o modelo, né, de evolução de caractere discreto aqui no caso, que eu vou usar,
E eu estou usando aqui simplesmente um caractere, um modelo simétrico, que é o default. Eu poderia usar o IR, que é o equal raise? Poderia, né? Qual seria então, na verdade, o correto aqui, né? Você primeiro faz a estimativa lá do seu, o ajuste do modelo usando o fit discrete, e aí depois, né, pega o melhor modelo e aí coloca ele aqui, né? Especifica o modelo aqui. Esse seria o correto, digamos assim, né? E aí, claro, o segundo argumento é simplesmente um vetor, né, ou uma matriz, como é o nosso caso aqui, que é o feed mode, é o nosso um vetor nomeado, que no caso tem os dois estados, né, o byte e o suction. E aí o que acontece? Essa função describe cmap, ela é uma função simplesmente que vai sumarizar. Eu não tenho 100 histórias, né, dos caracteres simuladas nessas 100 árvores. Ele vai simplesmente pegar isso e vai me mostrar um resumo de todas essas simulações que ele acabou de fazer naquela função anterior, que é o make-cmap. Então aqui a gente tem 100 árvores, né, com um caractere discreto mapeado, que é o byte e o suction, e aí ele está me mostrando que tem em média 30 mudanças, né, entre estados de caractere nessas 100 árvores, e aqui ele está me mostrando qual que é a chance de você, as mudanças na verdade, né, de byte para suction e de suction para byte. Então aqui a gente vê que tem uma ligeira chance maior, né, uma chance ligeiramente maior de você mudar de byte para suction do que ao contrário. E aqui simplesmente o tempo gasto em cada estado na filogenia, né? Então você tem também o caractere byte, ele foi ligeiramente mais comum ao longo dessas simulações do que o suction, né? 50% do tempo um e 44% do tempo outro. E o que acontece? Você aqui, eu estou usando esse argumento, essa função, que é o consensus edge, que ela vai me trazer, na verdade, uma árvore, né, uma topologia consenso, usando lá um método de consenso qualquer. Eu estou usando o least square, mas enfim, eu não vou entrar em detalhes sobre isso, tá? E por que eu tenho que fazer isso? Porque primeiro eu tenho 100 árvores, então eu quero mostrar uma única árvore aqui com um resumo do histórico dessas simulações que eu acabei de fazer, tá? É isso que eu quero. E aí eu estou pegando, né, justamente as árvores prunadas lá, né, que é justamente eu tenho que pegar aquelas espécies e fazer o prune nas 100 árvores. E aí o que eu estou fazendo agora? Eu estou pegando o summary do objeto onde está o make-cmap, tá? Então assim, esse describe-cmap ele só vai me mostrar um resumão, mas eu preciso do summary, né, para você simplesmente conseguir resumir essa história toda. Que a estrutura do objeto é a mesma, mas eu tenho que escrever isso de uma outra forma, né? E aí agora sim, vou fazer de novo uma outra tentativa, né? Eu acho que essa vai dar certo, ótimo. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma árvore consenso daquelas 100. Então a gente vê que, por exemplo, já tem uma série de politomias aqui em alguns lugares, né? Mostrando justamente essa incerteza. E aqui eu tenho a história, né, daqueles 100 simulações resumida aqui. Então tem aqui as proporções, justamente, mesma coisa, em termos de interpretação é a mesma coisa em relação ao outro plot, né? Então a mesma coisa aqui dos chips, né, e os caracteres ancestrais aqui, estimados aí, a proporção entre o byte e o suction. Tudo bem, né? Então isso aqui é justamente o resultado que eu tenho quando eu tenho essas 100 árvores. Não necessariamente você precisa fazer isso, como eu expliquei antes, né? Se você tiver uma única topologia, você não vai precisar fazer o consenso, claro. Você vai ter que vir aqui, né? Só que aqui no make-cmap você vai entrar com uma árvore e aqui, ao invés de 1, né, você vai ter que colocar 100, 1000, né? Enfim.